Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos, agradecemos o Maurício, que eu conheço há anos, acho que 2 anos eu te conheço, mas ele só vinha às quartas-feiras, eu não estou vindo às quartas-feiras, então hoje que pessoalmente eu consegui dar um abraço nesse moleque lindo, com a esposa linda. Agradeço a presença de todos vocês e vocês da internet também, né? Eu queria pedir uma ajuda hoje, porque nós temos a esposa de um trabalhador chamada Milene, que ela está em fase final, né, de um problema de saúde sério, e assim, né, que a nossa energia possa chegar até ela, né, o que a gente puder doar, né, trabalhador muito antigo da nossa casa, muito querido, e que é? Não entendi. O livro. O livro? Do estudo. Ah, pode ser depois? Tá bom. É que ela queria pagar o livro no estudo, mas pode ser depois da palestra. Meu pai foi internado com AVC essa madrugada, então eu queria pedir também para vocês uma energia quanto a nós, uma vibração quanto a nós, né? Está na UTIzinha, está ruimzinho, a gente não sabe se volta, mas já vimos esse filme. E se algum de vocês tiver alguém nessas condições, que pense na pessoa, porque a espiritualidade da casa, oi meu amor, bom dia, bom dia. A espiritualidade da casa, ela tem um trabalho muito intenso na questão de cura, mesmo que a gente não esteja presente, né? E eles são muito determinados e persistentes, porque eles têm uma paciência com a gente, que a gente enche o saco deles, né? Então, que eles também nos ajudem e ajudem as pessoas que estão adoecidas e precisando de ajuda. Então, vamos fazer o nosso Pai Nosso, que por coincidência, né, o Maurício vai falar sobre o Pai Nosso, né? E vamos fazer o nosso Pai Nosso, lembrando que a receita de como chegar a ser um homem bom. A gente não está conseguindo ainda, mas a gente tem a receita. Quem conseguir cumprir, maravilha, né? Vamos fechar nossos olhinhos, inspirar profundamente o ar desse ambiente que foi preparado com tanto amor pela espiritualidade, para que a gente encha o nosso corpo de boas vibrações. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, graças a Deus. Maurício, seja bem-vindo, não existe essa palavra, né? Bem-vindo, mas pela primeira vez aos domingos. Então, o pessoal de domingo tem a oportunidade de compartilhar o dom e a beleza do que você traz para nós. Beijo, meu querido, seja bem-vindo. Tem mais uma garrafinha aqui, tá bom? Eu desidrato muito fácil. Você desidrata, né? Está muito quente, a gente precisa tomar todas. Precisamos Tomar todas. sim. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva e nos abençoe. Vamos ver a casa cheia, né? Quarta-feira tem pouca gente, mas já tempo, né? Não vi a senhora. Hoje é um dia de reencontro com amigos queridos de outra casa, da avó, estava com uma saudade, saudade não, Todo dia me manda mensagem, todo dia eu nunca tinha visto esse menino. Eu já tinha te visto também pela internet no podcast. Sim, Mas é bom estar aqui com vocês, um domingo iluminado, um sol maravilhoso, com as bênçãos de Deus fluindo, né? E aqui a gente encontra uma alegria, a gente conversando de um desastre natural que foi a enchente,
mas com um sorriso nos lábios, com esperança renovada e comove a gente, né? Traz uma emoção, uma energia muito boa da gente falar de Jesus. E para falar de Jesus, a gente vai começar voltando para 18 de abril de 1857. O que aconteceu nessa data? Publicado o Livro dos Espíritos. E quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, tinha apenas 501 questões. As leis morais, né? Estava lá. E faltava alguma coisa. Faltava uma coisa muito importante que ia, depois que aparecesse, guiar a codificação para um novo mundo. Mas a gente chega lá. Passado o tempo, Kardec continuou nas suas pesquisas, porque ele era pedagogo, historiador, linguista, astrônomo, era um cientista quase completo. Só faltou a anatomia, acho, para o currículo. E aí o que acontece? Botânica também, talvez. Ele continua as suas pesquisas naquele método e ele vai incorporar em 1860, em março de 1860, a segunda edição do Evangelho do Livro dos Espíritos. E nessa segunda edição vai ser como a gente conhece hoje, com 1019 perguntas. E uma pergunta é o que vai mudar o jogo. A pergunta 625. Então, 3 anos passados da publicação, vai aparecer a pergunta do jogo. A pergunta é: qual o modelo e guia para a humanidade? Resposta? Jesus. Ah, que nome lindo! Tem com um sorriso no rosto, né? Jesus. Sigam. Sigam. Gente, vamos voltar um pouquinho para o retrospecto do Kardec. Família católica, mas ele desde cedo vai para a Suíça, no Instituto Pestalozzi, um país protestante calvinista, né? E vai ter ali um conflito de pensamento, de ideologia teológica. Mas aí o Kardec fala, tanto faz, né? Não sou nenhuma coisa nem outra. Ele se distancia da religião e fica com a ciência. O século XIX foi uma efervescência da ciência natural, da física. E o Kardec está muito bem, né? Deus é a ciência. Bom, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Quem é Deus? E é Deus. Então, ele muito inteligente, pergunta: quem é Deus? Aonde está Deus? O que é Deus? Depois, no livro A Gênese, no capítulo 2, ele vai ter um capítulo que tem 82 páginas sobre a natureza divina. Então, aquela respostinha, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, ele vai estender 1082 páginas. Né? E a gente ainda tem essa dificuldade, porque a pergunta 2, 3, 4, 5 do Livro dos Espíritos, ele vai continuar perguntando, e os Espíritos falam: para. Vossa inteligência não tem capacidade de absorver a natureza divina. Mesmo a Gênese veio 10 anos depois, quase, ela ainda não vai trazer isso. Por falta de vocabulário, por falta de palavras, a gente não vai entender a natureza divina. Bom, aí entrou Jesus na parada. Entrou Jesus. E o Kardec ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? Ele falou: Jesus? Então vai virar uma religião? Não quero vir, não é esse o propósito. E os Espíritos falaram: olha, ele estava prestes a publicar o Livro dos Médiuns. E quando ele publica o Livro dos Médiuns, os Espíritos dizem: olha, agora começa a tua preparação para aquela que será a obra mais importante da tua vida, que
nós conheceríamos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em 1861, ele sai em viagem pela França. Pegou uma locomotiva que andava aos incríveis 60 km por hora e saiu pelo interior da França, conhecendo, visitando, assim como eu e a Rô, só por cartas, conhecia, né? Foi visitar as casas espíritas. Já tinha mais de 100 mil espíritas na França. E aí foi. E nessa viagem, os espíritos deram uma incumbência para ele. Você vai estudar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, João e Lucas. E o Kardec, como um bom estudioso, como um curioso, que é a característica maior de um cientista, foi estudar os 4 evangelhos. E aí começa a saga do que irá ser, que aliás, quando é publicado, em 1863, o Kardec queria que o nome fosse A Imitação do Evangelho. E o editor, acostumado a vender livro, disse: Kardec, esse nome aí não vai vender, não vai ser legal, vamos mudar? Que tal o Evangelho segundo o Espiritismo? Desculpa, a imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho? Acho que é isso. Depois o pessoal coloca no comentário. Imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho, acho que foi isso mesmo. Aí é complicado. Mas antes disso, né, então o Kardec vai se debruçar. E o Evangelho, o que ele vai colocar lá? Vamos lá, vamos ver se vocês leram mesmo. Tem o nascimento de Jesus? Não. Tem os milagres? Não. Tem se Maria era virgem, se recebeu visita do culto? Não. Tá, então, peraí. Tem crucificação? Não tem. Ressurreição tem, né? Também não. Também não tem ressurreição. Ué, mas como é que é o Evangelho se não tem tanta coisa básica dos 4 evangelhos? Porque a gente assiste no Natal e na Páscoa um monte de filme de Jesus, né? E tem tudo isso. Como é que no Evangelho segundo o Espiritismo não vai ter? A diretriz dos Espíritos, modelo e guia. A diretriz dos Espíritos foi: Kardec, você vai relatar as características morais de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser um guia para a humanidade, como um GPS da vida. É assim que a gente tem que se comportar nas diversas situações que a vida nos coloca. E aí o Kardec começa, né, os 6 primeiros capítulos dando uma introdução, né, talvez até doutrinária, para entender os demais capítulos. Mas se vocês perceberem, um capítulo vai preparando para o próximo, né? E o primeiro capítulo: não vim destruir a lei. Ele vai falar das 3 revelações. E a gente vamos dar uma pausa aqui. Último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces, não é? O Divaldo conta uma história que ele estava com o Chico, uma senhora muito aflita, uma jovem senhora muito aflita, foi se consultar com ele, e aí ele deu de presente o Evangelho para ela e falou: olha, esse livro é um livro maravilhoso, vai mudar a sua vida, e eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente do último capítulo. E ela foi embora, né, feliz da vida, não estava mais aflita. Passado um tempo, o Chico está lá com o Divaldo e de repente essa jovem senhora entra: ô, minha filha, tudo bem? Gostou do livro? Adorei, Chico, obrigado. E o último capítulo, você gostou? Foi lindo quando o mocinho ficou com a mocinha. Aí o Divaldo falou: eu acho que ela não leu. O Chico falou: não, deve estar confundindo. Com a meninice toda. O Chico lia 4 vezes por ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Então calcula em 75 anos de mediunidade. Eu acho que nos últimos anos de vida dele a saúde já não possibilitava, né?
Mas vamos pegar 70 anos desse papo, né? Como era Emmanuel, é capaz dele ter lido pro Chico. Chico, agora é a nossa hora, vamos ler. Muito bom. O que acontece, né, gente? É uma obra. Por que a gente, quando faz o Evangelho lá, é o livro que a gente usa como base? Né? A gente pode até ter outros de apoio. Quando eu era solteiro com a minha mãe, nós usávamos o nosso, palavra de vida eterna, linha de luz, né? Mas o Evangelho estava sempre lá. Porque é essa diretriz, né? E é interessante o último capítulo, porque o Espírito não liga muito, não. Eu já ouvi Espírito falar assim: não, prece decorada. Eu olho essa forma de verdade, né? Uma prece decorada. Porque o Pai Nosso não é uma prece decorada, né? Você fala a primeira linha, Pai Nosso, e aí o seu mentor traz para você outras palavras belíssimas, né? A Ave Maria é também, você começa a Ave Maria e vai. Qualquer salmo, ele vem espontâneo na sua mente, né? Novas palavras que vão mudar o mundo, inclusive. Prece de Cáritas, nossa, uma prece horrorosa daquela, né? Não tem sentido. Se você pega o último capítulo, coletânea de preces, tem prece para tudo. Para alguém que está entre a vida e a morte, para alguém que acabou de desencarnar, para alguém que acabou de nascer, para os nossos obsessores, para os inimigos do Espiritismo, para nós, tem várias. Tenho até para alcançar o desejo. Tem prece para agradecer. Tem prece para tudo. Para tudo. E a gente mal lembra esse capítulo existe. Recomendo-vos, aí tá, vai ficar registrado aqui, né? Prece 12, 17 e 27. Acho que são as preces obrigatórias. 12 e 17 de manhã e 27 à noite. Todos os dias, né? Tomar uma vez ao dia cada um, tá bom? Bom, e esse capítulo ele começa com o Pai Nosso. Kardec, com a ajuda dos Espíritos, vai fazer uma belíssima dissertação, linha por linha, do Pai Nosso. Vai explicar, inclusive indicar no final de cada parágrafo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem a ver com aquela frase. Como eu não sou Kardec, estou muito longe disso, eu vou explicar conforme o meu entendimento, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta antes disso. É Deus não, né? Qual o principal atributo de Deus? O que é? O amor, né? Vamos lembrar lá, primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. É isso? Não vim destruir a lei. Aí o primeiro item, Moisés. Não é? Ele começa a falar sobre Moisés e os 10 mandamentos estão aqui. Vou ler para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que é em cima do céu e do que é embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Acabou o primeiro mandamento. Tem amor aqui? Nem um pinguinho de amor. Tem um Deus ciumento. Um Deus que fala assim: olha, sou eu que você. Lembra que você está lá vagando no deserto? Não, perdão. Lembra que você está sofrendo na escravidão? Fui eu que te tirei de lá. Então, esquece esse negócio de adorar outro Deus. Um Deus ciumento. E onde há ciúmes não há amor. É só paixão. Né? Mas está aqui. Já há 3.000 anos esse mesmo.
Tá bom. Segundo mandamento mesmo? Pode falar. Agora eu vou ignorar. Agora eu sei mais. Vamos lá, vou perguntar de novo os encarnados. Segundo mandamento? Broxou. Ai, não é amar o próximo como a ti mesmo, tá? Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se a gente pegar os 10 mandamentos, é interessante, porque é assim. Os 3 primeiros, o terceiro, para a gente complementar, não tem nada a ver com o Pai Nosso, mas só para a gente complementar. O terceiro é: guardarás o sábado para o Senhor. Né? Então, os 3 primeiros têm a ver com a nossa relação com Deus. Os outros 7, o quarto é honrarás o teu pai e tua mãe. Está ali, ó, né? Metade Deus, pai e a mãe, metade a nossa relação com o próximo. Então, dali para frente, do 4 para frente, é a nossa relação com o próximo. E aí Jesus, quando ele está lá dando aquele sermão que vai mudar a história da humanidade, o sermão da montanha, das 8 bem-aventuranças, o grande pacifista, libertador da Índia, ele vai afirmar que se todos os livros sofressem com enchente, né, ou fossem queimados, e não sobrasse nenhum livro sobre religião, mas nós tivéssemos o sermão da montanha, a humanidade ainda estaria salva. E o grande não era cristão, ele era né? Então, esse refrão, esse sermão maravilhoso, ele traz para a gente. Um dos discípulos pergunta: Senhor, como devemos orar? E é interessantíssimo isso, porque eu esqueci o número agora, mas existem, o judeu faz diversas orações durante o dia, diversas orações, principalmente agradecer. Então acorda, faz oração. Vai ao banheiro, faz oração. Vai comer, faz oração. Quando desencarna alguém da família, acorda às 6 da manhã para fazer oração durante 11 meses, né, um ano lunar. 6 horas da tarde, continua fazendo oração. Vai dormir, faz oração. E aí, alguém me pergunta: Senhor, como devemos orar? É estranho, né? Mas não era para eles, era para nós. Essa pergunta é para nós. E aí Jesus começa a fazer essa oração que a Rô fez aqui na introdução do nosso trabalho. E ele começa com a frase: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele chama Deus de Pai, traz a proximidade daquele Deus de temor, que é o Deus do Antigo Testamento, de sua esmagadora aparição, né? Um Deus ciumento que a gente tem que ter medo, porque se a gente fizer algo errado, Ele vai nos castigar, Ele vai nos punir. E isso é tão terrível, é claro, como vai falar no primeiro capítulo ali, quando instruir ali, era o que a humanidade precisava naquele momento. A gente precisava de chicote, a gente precisava, porque o povo era duro de coração. E aí Jesus vem trazer para nós o amor. Então, o amor de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Está no céu, é Deus, tá bom? E é o Pai que te ama. Desculpa, eu vou falar de Pai, não. É o Pai que te ama, que vai dar tudo para você, que quer o seu bem, que vai puxar a tua orelha, porque Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você um ser humano de bem, não é isso? Pai nosso que estás nos céus, seja venha a nós o vosso reino. E aí, venha a nós o vosso reino, é uma pergunta que a gente nunca se faz. Como assim venha a nós o vosso reino?
vosso reino. Que reino é esse? Como é que a gente chega nesse reino? Então vamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pegar do primeiro capítulo ao último e vamos evoluindo capítulo por capítulo para entender como chegar nesse reino. Porque os 4 evangelhos que a gente aprendeu nesses últimos 2000 anos, eles têm tanta coisa que, eu estou falando que é errado, pelo amor de Deus, mas eles têm tantas coisas que as religiões dominantes foram desviando do principal objetivo, que era amo o próximo como eu te amei. Então só amar basta? Olha, se a gente atingisse esse amor, bastaria. Mas a gente precisa, para chegar nesse amor, entender o que é pureza de coração, entender o que é humildade, ser pobre de espírito. A gente precisa entender a amar, a perdoar, né? Isso tudo do capítulo 7 ao 10 a gente vai ter, para no 11 a gente aprender a amar os nossos inimigos. Avançando um pouquinho mais, ele vai falar sobre a caridade. E aí, quando a gente entender o que é a caridade, aí sim, ele explica a diferença de amar, porque não se pode amar 2 senhores, a diferença do que é amar a Deus e o que é amar a mamãe. Aí ele fala sobre os pais, a importância de honrar o pai e a mãe. O Moisés já tinha dito lá atrás, mas agora uma nova perspectiva, uma perspectiva da reencarnação, com a perspectiva de que esse pai e essa mãe, eles podem ter nos abandonado, nos entregue embaixo da árvore, mas eles permitiram que nós reencarnássemos, e só aí a gente já deve a vida e a gratidão, ainda mais se eles nos acolheram, se eles não nos deram o principal, uma moral. Se eles nos apresentaram uma religião, então, aí a dívida aumenta cada vez mais. Se eles nos deram educação, se eles nos mostraram o caminho do bem, a dívida vai crescendo. E a mãe tinha um cálculo, eu não sei onde ela ouviu isso, mas ela tinha um cálculo de quanto um filho custava até os 18 anos. Né? Aí eu comecei a trabalhar e ela dizia: olha, você me deve tanto, e você vai ter que pagar. Né? E aí eu vou para embora, né? Eu falei: minha dívida está crescendo, tenho que ir embora de casa, fazer os 24, e ela feliz da vida, né? Falando para minha esposa: olha, a partir de hoje não vou ser mais eu que vou passar as camisas dele. Não é lindo? Mas continuava me cobrando, né? Muito tempo, continuava me cobrando. Bom, não me perder, pegar a colinha aqui. Então esse reino de Deus, Jesus vai falar assim, né? Está dentro de vós. Dentro de vós está o reino de Deus. Mas a gente não consegue ver. A gente está vendo ainda mamão. A gente está vendo sofrimento. E lá, por que o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que aliás, Jesus nunca disse bem-aventurados os aflitos. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome de justiça, que serão saciados. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Mas ele não disse bem-aventurados os aflitos. Só que esse capítulo, ele é mais um divisor de águas. Por quê? É o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. É o mais longo. É o que mais tem mensagem dos Espíritos. É o que vai nos ensinar o que é o bem sofrer. Porque nós só conhecemos o mal sofrer. Ele vai nos ensinar a justiça das aflições. As aflições
que nós causamos em vidas anteriores e as aflições que nós causamos nessa vida. E que vamos colher ainda nessa, ou podemos colher numa próxima encarnação. Porque qual é o contrário de vida? Perdão. Qual é o contrário de morte? Hã? Errado. O contrário de morte é o nascimento. Porque da vida a gente não escapa. Estamos sempre vivos. Mesmo desencarnados, estamos vivos. Estamos vivendo a nossa vida. Um outro plano, um outro corpo. Mas é vida. Então a morte, como nos ensinou Jesus, ela não existe. Né? Existe sim a morte física. E aí vem um novo nascimento. Reencontrar, bem-vindo, renascer. Né? Bom, agora o bicho começa a pegar no livro do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Aí pega. Porque a gente quer que seja feita a vontade de quem? Nossa. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer controlar não só a nossa vida, mas a vida do próximo. E aí eu pergunto, dá para controlar? O muro tem 1,80 m. A comporta acompanha o muro. A comporta potentona, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus, é uma balada, sabe? E aí vem uma enxurrada e a água passa o muro. O que nós controlamos? Passamos uma vida toda trabalhando para fazer uma viagem dos sonhos. E de repente vem a pandemia. Parece piada. Encontramos o amor da nossa vida. De repente vem o câncer maligno. Lutamos para engravidar. E de repente a criança não sobrevive. O que nós controlamos? Juntamos dinheiro a vida inteira para ter uma velhice calma e às vezes nem chegamos lá. E o INSS fala, não, você não vai aposentar. Olha, mudou a regra ontem. Sinto muito. Né? Não controlamos nada. Nada. Se vocês forem a um médico com um determinado diagnóstico, ele vai te explicar uma coisa. Vai em outro médico, ele vai falar outra coisa totalmente diferente. Se você for a 5 médicos, eu estou falando de algo real, porque a minha esposa tem uma situação que ela foi em 5 médicos, cada um contou uma história diferente. Por quê? Porque o ser humano tem um organismo reagindo de uma forma diferente. E cada médico vai ficar com a sua experiência que mais marcou, mas não necessariamente vai ser a mesma para você. Estou falando para não ir no médico, tá? Mas é que a gente não controla nada. Nada. Então, só nos resta seguir o conselho do Cristo. Deixar que a vontade do Pai guie a nossa vida. E isso para a gente é muito, muito difícil, porque a gente quer ter o controle, a gente, como crianças birrentas que somos, porque se nós não fôssemos crianças birrentas, gente, a gente não estava aqui nesse momento não. Mas nós queremos do nosso jeito, a gente bate o pé, a gente faz birra, a gente bate a cabeça na parede, a gente se morde, a gente chora. Tudo bem, faz parte do processo. A criança faz isso, mas ela tem que crescer. Uma hora ela vai ficar lá sentada na calçada chorando, mas ela, foi todo mundo embora, né? Agora eu vou ter que enxugar lá e seja feita a vossa vontade.
Eu não consigo entender. Eu não tenho capacidade de entender. Mas não foi assim que Deus permitiu? Tem que ser. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa também é muito legal, né? Porque Ele está pedindo, não é o pão do mês, não é o pão da semana, é o pão de cada dia. Quem conhece aquele bordão que vem do Código Anônimos, né? Um dia de cada vez, né? E eu vou falar para vocês, tem alguns amigos que praticam o programa e eles falam, não, já não é mais um dia de cada vez, um momento de cada vez. Porque o dia é muito longo, né? Antigamente, os dias passam rápido, mas as horas não passam rápido, né? E nessas 24 horas, tanta coisa acontece na nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Ele dá. Lá no Sermão da Montanha, Ele vai falar: olhai os pássaros do céu, eles não plantam nem semeiam, e o vosso Pai não nos deixa faltar nada. E vós sois muito mais do que os pássaros. Gente, muito mais. Qual é o pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Ou ele pede um peixe e ele vai dar uma serpente? Né? Qual é o nosso problema? É o recheio. A gente quer manteiga, atenção. Ah, não, mas já enjoei da manteiga. Agora eu quero requeijão. Mas não qualquer requeijão. Eu quero um catupiry original. Ah, não, mas e a geleia? Não, mas hoje a gente poderia colocar um presunto parma, um queijo cottage. E é aí, gente. É no recheio. Começa na manteiga que a gente escorrega e cai na nossa trajetória de evolução. Porque a gente começa a exigir da vida muito mais. Eu não estou dizendo que não é para a gente querer coisas boas, porque nós somos homens do mundo e a gente tem que viver com o mundo. Né? Mas nós temos um problema e a sociedade, da forma que está hoje, do viver de aparência, do viver em rede social, a gente vê fulano, nossa, mas já está em outro restaurante. Não, mas foi na sexta, hoje é domingo, já está em outro. Olha, mas viajou, mas não tirou férias em dezembro, já está viajando de novo. E a gente começa a querer viver a vida do outro. E começa, mas o cartão passa, né? O cartão passa. Só que a conta chega. Aí se a gente ganha 2 mil e o cartão tem mais 2 mil de crédito, a gente vai gastar os nossos 2 mil e mais os 2 mil, ou seja, 4 mil. Você tem 4 mil? Não, só tinha 2. E agora, o que você faz? Ah, mas eu sou aposentado pensionista e vou começar a pegar nossa, mas olha, a taxa de juros é tão pequena. E aí você vai se desligando. E cadê o salário? Cadê a sua pensão? Foi consumida pelos empréstimos fáceis. Você não precisa nem ir no banco mais para ter empréstimo. O gerente precisa olhar para a sua cara e falar: não, vai ser bacana, eu vou te dar empréstimo. Não, é tudo automatizado. Para quê? Para viver uma vida que não é sua. Essa manteiga, esse catupiry, essa geleia, que faz a gente escorregar. E aí, com o endividamento e o pouco dinheiro, vem o quê? A tristeza, o sofrimento. Mas causas atuais das aflições. A gente está sofrendo o que nós mesmos causamos. Porque quer viver uma vida que não é nossa. A gente não se contentou com o pão nosso.
Então o que é o pão nosso? Bom, então eu tenho 2.000, eu preciso economizar R$200 por mês. Como é que eu vivo com 1.800? Aí eu economizei 200. Poxa, olha, no final do ano eu tenho R$1.400. Dá para fazer uma viagem legal, não dá? Tem um amigo meu que foi para o Egito, agora no final do ano, né? E aí quando ele voltou, ele postou assim: fui para uma viagem, as férias dos meus sonhos. Foi as férias de 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias? Mas você ficou lá 10 dias só. 1 ano pagando e 10 dias passeando. É isso. Só que ao invés de a gente ter o prazer agora, isso tem tanto a ver com a vida espiritual, porque a gente quer ter o prazer agora e aí vai pagar depois. Por isso nós estamos aqui. Se nós pagássemos adiantado, o prazer vai ser bem melhor. Porque aí você volta para casa, porque viajar é maravilhoso, mas voltar para casa é tão bom, né? Aí você volta para casa e não tem dívida. Olha que maravilha! Você volta para casa e fala assim: bom, agora em janeiro, né? O que tem? Tem IPVA, tem IPTU, as férias não, né? Vamos começar a poupar para as férias do próximo dezembro. Se eu não posso ir num restaurante bacana toda semana, se eu poupar, eu posso uma vez por mês. Tá bom? Então, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá sempre. A gente tem que ter, olha aqui vocês, que exemplo maravilhoso. Estão aí já preparando uma marmita, perderam a cozinha inteira, armário, foi tudo embora. Lift, acabou de comprar, nem pagaram ainda, e foi embora. E assim é a vida de quantos brasileiros. E esse ano ainda mais, né, porque começou a ter enchente onde não tinha. E assim foi começar. Viver, morrer, renascer, e ainda assim progredir sempre, pau, né? E aí, agora que a gente já encarou que é a vontade do Pai, que a gente encarou que eu tenho que pedir o pão para hoje, Jesus nos desafia, dando uma condição para o nosso pedido. Ele fala assim: Pai, perdoai as nossas ofensas, mas da forma que eu perdoo a quem me ofendeu. Então ele fala assim: vigia, meu filho, a vida não é morango, não. Está pensando que é fácil? Está pensando que é só pedir perdão, está tudo certo? Você precisa aprender a perdoar a quem te ofendeu. Aí sim. Em outro momento Jesus vai falar: antes de trazer a oferenda ao altar, volta lá com teu irmão e reconcilia. Aí sim, com o coração limpo, você vem e oferece o seu melhor para Deus. E a gente não quer, a gente quer só para o nosso reino. Então é a condição. Você vê que de tudo, ele vai dar, o reino de Deus vai vir, o pão nosso vai vir em cada dia. Só que se você quer perdão das suas ofensas, você tem que perdoar na mesma medida. E para perdoar, tem aí uns requisitos básicos que a gente precisa se melhorar, precisa entender para se modificar, né? Aí, vamos lá. Jesus sabe que nós somos fracos, como uma criança, né? Não tem o ego desenvolvido, não tem firmeza nas convicções. Quando ele está lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, né? Ele está no seu momento de agonia, ele pede aos discípulos: olha, vocês fiquem aqui, eu vou lá conversar com o Pai, orem, vigiem.
sabia que eles não iam fazer nada disso. Mas ele precisava falar, como ele fala para a gente no Pai Nosso. Volta lá, todo mundo dormindo, né? Ninguém orou, ninguém brilhou. Então, o que ele fala para a gente pedir para Deus nessa oração modelo para a gente? Livre-nos. Não nos deixei cair em tentação. Porque a tentação vai aparecer, lembra? Um dia de cada vez, um momento de cada vez? Porque tentação vai aparecer a todo momento. Que tentação? Uma mulher maravilhosa, eu estou dirigindo meu carro, e de repente uma mulher linda vai mandar um beijinho para mim, jogar um cartão? Não. Não vai acontecer. Mas o que vai acontecer? Uma pedrinha no meu sapato, alguém pisa no meu pé. Tanta coisa que acontece com a gente e a gente perde o foco. A gente se irrita. A gente grita. A gente xinga. É alguém, talvez aquela mulher maravilhosa nem olhou para mim, mas ela me fechou. E aí eu perdi a minha paciência. Eu nem tinha, né? Uma fechadinha, uns segundos, eu já estou nervoso. Essas são as tentações. Essas pequenas tentações que vão nos tirando do caminho de Jesus, que a gente nem percebe. E ao longo do dia, se a gente for contar, quantas dessas tentações apareceram. Aí uma tentação maior pode aparecer. Só que se a gente está forte nas tentações pequenas, se a gente lembra de Jesus nas tentações pequenas, então quando alguém vem oferecer algo vantajoso, né, que vai prejudicar o outro, eu falo, não, isso é para mim. Jesus não faria isso. Por quê? Porque Jesus não ficou irritado com a pedra no sapato. Ele disse o seguinte: olha, se pedirem para andar 1000 léguas, ande 2000. Se te pedirem a capa, dê logo a túnica. Não é? Bateram numa face, dê a outra. Paguem o mal com o bem. Então ele pede, não é porque nós estamos pedindo no Pai Nosso para não cair nas tentações que elas não vão aparecer. Só que a gente está se preparando para elas. A gente está se preparando para essas pequenas tentações, quando elas aparecerem, a gente ter sobriedade. A gente pensar antes de agir. Porque reagir, qualquer animal reage. Agir depois de pensar, só nós temos essa capacidade como seres humanos. E isso nos faz seres humanos. Porque enquanto a gente está reagindo pelo instinto, nós estamos mais próximos dos animais. E os animais são maravilhosos. Porque eles nos ensinam o amor, né? A parte da agressão, a gente não quer. Só que nós estamos mais próximos da parte da agressão do que da parte do amor incondicional que eles nos dão, né? E aí, por fim, a professora está na sala, começa a falar sobre medo. E ela pergunta: Mariazinha, qual é o seu maior medo? Ah, professora, eu tenho medo de bicho-papão. Edu, qual é o seu medo? Ah, eu tenho medo de lobisomem. Nossa, noite de lua cheia, eu nem vou para a rua. Joãozinho, qual é o seu maior medo? Ah, professora, é do malamém. Malamém, Joãozinho? O que é um malamém? Ah, professora, eu não sei o que é. Mas minha mãe, quando reza comigo, ela termina: livrai do malamém. Então deve ser algo muito terrível. Porque da forma que ela fala, do malamém, o malamém deve ser muito ruim. Então eu tenho medo do malamém. Essa brincadeirinha mostra que a gente vai fazer o Pai Nosso correndo. É que nem a comida que a gente engole e não sente o sabor. O Pai Nosso, ele é um tratado da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo.
Ele pede proteção, Ele pede pão, Ele nos dá uma diretriz de como viver. É uma peça completa, só falta uma coisa, o agradecimento, né? Talvez o evangelista não notou, mas acho que tinha lá um agradecimento. Mas de qualquer forma, é uma prece completa. E a gente não presta atenção porque engolimos as palavras, porque é uma prece decorada, que sai no automático. E muitas das vezes a gente vai deitar, começa o Pai Nosso e os anjos terminam, porque a gente dormiu e não prestou atenção. Então, quando Jesus ele pediu para a gente não cair na centopédia, para Deus nos tirar as tentações, e aí por fim nos livrar de todos os males. E o Evangelho de Mateus tem a continuação, né? Que o maior dos males é nós nos afastarmos de Ti. Que Ti, Senhor, é o reino, pertence o reino, o poder e a glória, agora e para todos. Olha que coisa linda que é o Pai Nosso. Como esse Pai Nosso, bem feito pela manhã, vai nos ajudar ao longo do dia. E como esse Pai Nosso maravilhoso, antes de dormir, pode nos trazer uma noite tranquila. A gente respeitar o ensinamento de Cristo, contido em poucas linhas, e que nos ajudam a viver. Eu recomendo vocês, mais uma vez, peguem lá o Evangelho de Deus Espiritismo de vocês, o último capítulo, e leiam ali o comecinho da oração dominical, como Kardec destrincha tão bem cada uma dessas linhas. Enriquece o significado de cada linha, de cada palavra dessa prece maravilhosa, desse grande legado que o Cristo nos deixa. E com o amor dele, eu espero que nós possamos ter um domingo maravilhoso, com as luzes e bênçãos desse domingo alegre, nessa casa maravilhosa, a gente possa levar os nossos familiares, e naquele almoço, e macaronada de domingo, a gente possa estar feliz que Ele nos deu o pão desse dia. Jesus nos abençoe. Gente, eu ia pedir para alguém fazer a nossa prece antes de passar para o passe, mas o Maurício me fez pensar uma coisa. Se eu estou com uma dor no pé, hoje eu estou com dor no pé, não vou no centro, mas eu posso andar? Existe melhor lugar para eu estar? Então eu estou com um problema, eu posso resolver esse problema? Ótimo. Há algo que eu possa fazer a respeito? Ótimo. Não tinha visto você, não. Há algo que eu possa fazer a respeito? Eu falto na palestra, no trabalho, e vou fazer o que eu preciso fazer. Agora, se não houver nada que eu possa fazer a respeito, a situação que for, não tem lugar melhor para eu ir do que para a minha casa espírita, para a minha igreja, o meu templo. Porque ali, seja qual for o teu problema, está assim de gente vibrando por você, encarnado. E depois de uma lição dessa, é até uma vergonha. Dá até uma vergonha. Eu queria pedir também a pedilância, porque tem gente desencarnando, mas eu esqueci de falar que tem gente nascendo. A gente tem aqui na casa um vovô e uma vovó que estão perto de nascer, e o do vovô já está aí, né? Tá
baixinho, nem presta atenção no que está falando. E uma coisinha que eu queria pedir antes da gente passar para os passes. Quem tomou passe e quiser conversar, faz tempo que nós estamos para pedir isso. Quem tomou passe e quiser conversar, vai ali no corredor. Porque às vezes eu estou tomando passe e está um burburinho aqui. Um exemplo, né? E está um burburinho aqui no salão, porque a pessoa já tomou passe, aí ela fica no trololó. Né? Então é uma coisinha que a gente precisa começar a pensar. Vamos conversar, porque o que a gente mais faz aqui, Maurício, é confraternizar. Você viu que musiquinha quase não tem, a gente conta como foi a semana, não tem aquela coisa de ficar quietinho, não, pensando nos boletos, não. A gente confraterniza, né? Então, a gente quer conversar, a gente quer saber das coisas, quer falar, mas aí não fala alto, fala baixinho, ou vai ali no corredor. A gente costuma pedir para ficar em prece, porque assim, é uma troca de energia o passe. Na hora do passe. Então, assim, a pessoa que eu já tomei passe, eu já absorvi essa energia, só que eles podem estar usando a minha energia para aquele que está recebendo. Então a gente pede para ficar em prece, para esperar um pouquinho, que é coisa de minutos. É tão rápido, né? E aí quem já tomou ajuda quem vai tomar, e quem está tomando não se distrai. Nossa, que barulhão, estou falando o quê? Onde que é esse barulhão? Que a gente que está tomando também precisa, tá? Né? E não somos só nós que percebemos isso da nossa casa, que é tão fraterna, graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, agradecer a Jesus. Vamos todos falarmos o Pai Nosso, orarmos o Pai Nosso. Rezar e orar tem uma grande diferença, né? Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que teu é o reino, o poder e a glória